comércio e os serviços representam mais de 70% do nosso PIB. São os maiores geradores de emprego e estão presentes em praticamente todos os municípios do país. Qual será a sua estratégia do seu governo para transformar esse setor em um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social do Brasil? Lembramos do tempo de 10 minutos para cada bloco de perguntas. Primeiro, quero dizer da honra que o presidente Flávio Bolsonaro e toda a sua equipe sente de estar aqui nesse colóquio para prestigiá-los, prestigiar quem produz emprego e riqueza ao país. E em nome do presidente Flávio, eu saúdo o nosso presidente Leonardo e em seu nome a todos os participantes. Quero agradecer também a presença de uma das maiores cabeças pensantes do Brasil na atualidade, que é o senador Rogério Marinho. Mas, sendo bem objetivo, o presidente Flávio Bolsonaro votou contra a reforma tributária, pensando, entre outros pontos, na ausência de um plano presente e futuro para o setor de comércio e serviços. Primeiro compromisso da agenda presidencial é revisitar a reforma tributária para nós não permitirmos esse absurdo de 28% do IVA. Isso é um compromisso que o presidente Flávio Bolsonaro leva muito a sério. Acabar com essa história de lobby, conseguindo determinados setores a redução de impostos e colocando em quem produz emprego e riqueza no país essa carga tributária que vai ser a maior carga tributária do mundo. Então, o compromisso de revisitar a reforma tributária, isso aí está no plano de governo do presidente Flávio Bolsonaro. Segundo, o brasileiro, o empresariado e o setor de comércio e serviço não aguenta mais sustentar esse Estado tão pesado. Nós vamos meter a tesoura nos gastos públicos desnecessários. Começando por essa quantidade de ministérios que no mundo não tem nada comparável. O presidente Flávio Bolsonaro vai, nesse aspecto, copiar o governo Jair Bolsonaro, quando foram extintos mais de 20 mil cargos comissionados. E agora o governo atual recriou 22.500 cargos comissionados. A máquina pública inchada, pesada, arcaica, burocrática, isso vai ser coisa do passado. Nós temos esse compromisso com o Brasil, de um Estado leve, digital e eficiente. O Estado brasileiro, ele presta um desserviço aos empresários, presta um desserviço ao cidadão e ao pagador de impostos, com essa burocracia exacerbada e essa carga estatal que termina atrapalhando o desenvolvimento do país. O terceiro ponto é um ditado muito conhecido no Nordeste. Quando o Estado não atrapalha, o Estado já está ajudando. O governo Flávio Bolsonaro, ele apenas não vai atrapalhar o setor, como ele vai ajudar, como ele vai impulsionar. O Brasil precisa prestigiar esse setor. 70% do PIB depende de vocês. E o governo atual não reconhece isso, mas nós teremos a responsabilidade de estar junto e aprender com os senhores e as senhoras como se coloca um país para frente, um país que produz riqueza, produz emprego com a carga tributária menor. Então, queria dizer com tranquilidade que o presidente Flávio Bolsonaro ele tem compromissos claros com o setor de serviço.
os senhores podem cobrar, porque isso é compromisso. A revisitação da reforma tributária, a diminuição do tamanho do Estado com um tesouraço em regras desnecessárias que só atrapalham o desenvolvimento do país, e está sempre prestigiando o setor para que o setor se sinta prestigiado, ouvido e queira cada vez investir mais na nação. Queria dar essas linhas gerais, mas eu acho importantíssimo dizer num país que está com a dívida pública bruta de 10 trilhões de reais, que está com o maior juros real do mundo, que nós possamos virar a chave e levar esse Brasil para uma outra direção, uma direção que os setores e empreendedores eles se sintam seguros, com regras claras e estáveis de começar, continuar e, se precisar, terminar os seus serviços com as mesmas regras do início. Ninguém aguenta mais um governo que, durante essa gestão, aumentou ou criou 30 novos impostos, que está dando prejuízo às estatais, que está dominado pela corrupção e pela ineficiência. Compromisso do presidente Flávio Bolsonaro. O Brasil do futuro tem que começar no Brasil do presente. E o Brasil vai vencer, olhando sempre para quem produz, para quem presta serviço, para quem trabalha e para quem coloca a nação adiante. Quero passar a palavra para o senador Rogério Marinho, porque eu fui substituído neste momento por alguém, estou sendo substituído por alguém que pensou o plano de governo, que é, como falei, uma das mentes mais prodigiosas da nação e não pode se perder a oportunidade de ouvi-lo. Obrigado, minha gente. Alfredo já falou tudo aqui, tá? Eu acredito que uma pergunta com essa abrangência e com esse grau de importância precisaria de uma resposta assertiva e, ao mesmo tempo, mostrar qual é o rumo que nós vamos traçar a partir de 1º de janeiro de 2027. Eu digo com muita tranquilidade que o que foi dito aqui é o que de fato nós iremos fazer. E eu acredito que uma questão que eu acho que é essencial. A gente vai escutar muitos discursos, mas poucos discursos podem ser materializados. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. O PL hoje é o maior partido do Brasil. Nós temos em torno de 100 deputados hoje com mandato. Faremos a maior bancada na Câmara dos Deputados. Temos 15 de senadores, já é a maior bancada na Câmara, já é a maior bancada no Senado. Teremos a maior bancada no Senado também. E com a chegada do presidente Flávio, ele tomou uma decisão que eu considero essencial para que o futuro do Brasil volte a ser aquele que os brasileiros de bem se sentem confortáveis. Retomarmos o trilho da prosperidade, da segurança, do bem-estar. A decisão foi acabar de uma vez por todas com a reeleição a presidente da República. E isso não é uma retórica e nem é um discurso fácil. É a demonstração de que os atos que serão perpetrados a partir de 1º de janeiro de 2027 vão levar em consideração as próximas gerações e não as próximas eleições. O Brasil teve 6 anos de um ciclo virtuoso. Nós tivemos, após o impeachment da ex-presidente Dilma, que levou o país para um precipício, com a maior crise econômica e moral que o Brasil se deparou desde 1948, no caso da crise econômica, medida por todos os institutos sérios do Brasil, com a supressão brutal do nosso produto interno bruto, com o fechamento de centenas de milhares de empresas, com o término, a extinção de empregos formais na casa de milhões de empregos. Então, todos os atos, todos os gestos, todos os personagens, todos os métodos que levaram o Brasil para aquela situação estão acontecendo agora. O governo que aí está voltou como alguém que estivesse numa crise de abstinência. E de uma forma absolutamente voraz, está destruindo a capacidade produtiva do Brasil com uma série de medidas
absolutamente levianas. Então, quando chegarmos ao governo em 27, com a bancada capaz de materializar o discurso, nós faremos o que o Brasil espera de nós, retomarmos um país que cresce e, ao mesmo tempo, tem sustentabilidade e leva em consideração a parceria necessária com aqueles que produzem e que levam o nosso país nas costas. Ao contrário do governo que aí está, vou concluir, nós não vamos dividir o país entre nós e eles. Os empresários são, os produtores são, a classe produtiva é quem de fato gera emprego, renda e oportunidade nesse país, então vai ser parceiro de novo do governo federal. Muito obrigado. Gente. Muito obrigado ao senador Rogério Marinho e também ao deputado Alfredo Gaspar. Muito obrigado, presidente. Fique à vontade. Antes de sair, eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao senador Rogério Marinho, como antecessor do nosso querido presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço também, na época, na qualidade de presidente da Frente, da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, em viabilizando, relatando e aprovando a reforma trabalhista que foi tão bom para nós durante um determinado tempo e que hoje está retroagindo. E fica com nossa eterna gratidão. Meus parabéns, senador. Muito obrigado, presidente Severini. Pode retornar ao seu lugar. Passemos agora para a segunda pergunta. Vamos sortear o tema, embaralhando aqui as cartas, e vamos para o próximo tema. Atenção, senador Marinho e deputado Gaspar. O tema é segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento. O Leonardo Severini, o nosso presidente, foi sorteado novamente para a próxima pergunta. O palco gosta do senhor, presidente. Bom, gente, a regra foi bem pré-definida aqui. Felizmente, aqui eu estou sendo, de novo, contemplado aqui para a segunda pergunta, viu, candidato? Bom, o crime organizado, o roubo de cargas, os crimes cibernéticos, o comércio ilegal e as deficiências de infraestrutura elevam os custos e comprometem a competitividade do país. Como o seu governo pretende enfrentar esses desafios e fortalecer a nossa cadeia de abastecimento nacional? Deputado pode ficar à vontade no palco, utilizar a tribuna, ou o palco fica à vontade, sentado, tá bom? Posso ficar em pé? É só por respeito. Quero dizer aos senhores que o problema número 1 do Brasil, ninguém tem dúvida disso, está nas pesquisas também, é a questão da segurança pública. O governo atual está há 20 anos no poder. Não tem um plano para a segurança pública. Imaginem que agora foi enviada uma proposta de emenda à Constituição para criar o Ministério da Segurança Pública. Depois do Brasil ter 40 mil assassinatos por ano, depois deste governo do PT conseguir bater o recorde absoluto de feminicídios. O governo do PT entregou ao Brasil o crime organizado com a maior logística da nação. Enquanto falta infraestrutura para o empresariado, enquanto falta infraestrutura para quem produz e trabalha, sobra para o crime organizado. Antes, nós tínhamos o crime organizado na casa de milhões. O PT entregou o crime organizado ganhando centenas de bilhões de reais por ano no Brasil. Mas vamos falar do cidadão comum, que sai de casa, perde o celular, da dona de casa que quando volta o filho está assassinado, do trabalhador que quando recebe o salário no ponto de ônibus é assaltado. Vamos falar da sensação de insegurança que tomou conta da nação. Durante esses 4 anos últimos, o governo atual foi contra todo processo legislativo que endurecesse pena e que trouxesse segurança ao país. Nós hoje estamos com 50 milhões de brasileiros em território dominado pelo crime organizado. Gente que não pode comprar água,
não pode ter energia, não pode a filha ou o filho escolher com quem vai namorar, porque isso é determinado pelo traficante, o ponto de internet, o ponto de TV, tudo sob domínio do crime organizado. O Brasil hoje é o maior corredor de drogas sem produzir cocaína do mundo. É o segundo maior mercado consumidor de drogas do mundo. Enquanto a gente está conversando aqui, nós temos algumas centenas de drones sobrevoando comunidade, mas não são drones para proteger a população, não. São drones levantados pela milícia e pelo crime organizado para vigiar território e agora com armamento e explosivo para jogar na polícia e na comunidade indefesa. Enquanto tem discurso bonito aí, depois de 20 anos no poder, o povo brasileiro está com o domínio do crime organizado em todos os presídios da nação. E o presidente atual brigando com as repúblicas democráticas do mundo para não caracterizar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Quero dizer que a principal mudança vai ser a mudança de postura. Bandido vai ser enfrentado. A partir do dia 5 de janeiro de 2027, o presidente Flávio Bolsonaro vai decretar guerra ao crime organizado. Vai tratar as pessoas desse país de bem com a segurança necessária. Vai prestigiar as forças de segurança. Nós vamos criar 500 mil vagas em presídios. Nós vamos criar 5 novos presídios federais. O Brasil prende muito. Prende não. O Brasil prende pouco e prende muito mal. O que o Brasil está sendo campeão é de impunidade. Nós vamos enfrentar o crime organizado com altivez. Não tem essa história de mimimi com bandido, não. Bandido vai ter enfrentamento duro. A sociedade vai ser liberta. Esses 50 milhões de brasileiros que estão sob domínio do crime organizado representa a ausência de soberania. Essa soberania que Lula fala, brigando com países a 5, 10 mil quilômetros de distância, é discurso da boca para fora. A gente perdeu a soberania, foi dentro do país, onde nossos cidadãos estão entregues à própria sorte sob o domínio do crime organizado. Esse governo que está aí não tem capacidade de fazer esse enfrentamento, não tem a coragem e não tem, infelizmente, a expertise para isso. Chega de leniência com a criminalidade do Brasil, seja do ladrão de celular, seja dos grandes corruptos da nação. Nós vamos fazer esse enfrentamento. Então, o crime organizado que ataca o setor produtivo, mas ataca também o cidadão de bem, que rouba o setor produtivo no transporte de carga, infelizmente essa é uma realidade. O crime organizado que pede resgate quando captura digitalmente os dados das empresas, e isso está presente aqui. O crime organizado que está com a tecnologia do século XXI, enquanto a ausência de investimento na segurança pública é gritante. Hoje, as nossas fronteiras têm um policial para cada 100 quilômetros. Está aberta para a entrada de armas, de drogas, de mercadorias ilegais. Não tem um plano de segurança pública no Brasil que vise minimamente nós fazermos esse enfrentamento. Então, o crime organizado, o combate ao crime organizado é a prioridade número 1 do governo Flávio Bolsonaro. Mas vamos falar de logística. Esse país desperdiça quanto do PIB com corrupção? Quantos homens têm rabo preso na nação, em todos os poderes, roubando o dinheiro do povo que devia ser aplicado lá na ponta? Quantas pessoas têm autoridade moral para fazer esse enfrentamento?
A corrupção chegou no gabinete presidencial e não acontece absolutamente nada. O sistema está corrompido e dominado. A logística requer desregulamentação, a logística requer segurança jurídica, requer investimento e parcerias. O presidente Flávio Bolsonaro fará isso. Hoje, o Porto de Santos, essa semana, por exemplo, acabei de entrar com uma ação no TCU para barrar uma licitação. E foi suspensa a licitação, baseada em quê? Em princípios da corrupção. Esse Brasil está tomado por essa velha prática de toma lá, dá cá, que essa metade é minha, a outra metade é tua, e o povo brasileiro sentindo isso na pele. Esse negócio de área indígena e quilombola determinada por ONGs internacionais, se a gente ter acesso a terras raras ou minerais críticos, isso tem que acabar. O Brasil precisa se desenvolver. Nós temos rodovias e ferrovias que precisam passar por determinadas áreas e travam. Hoje, muitas áreas do meio ambiente trabalham contra o desenvolvimento da nação. Flávio Bolsonaro vai ter a capacidade de preservar com investimento e autoridade para o Brasil avançar. O Brasil, ele perde, eu não posso nem dizer se é 15% o custo da logística, enquanto países desenvolvidos têm por volta de 6% a 8% no máximo. Então, a logística do Brasil ela é deficiente, cara e inapropriada. Por quê? Porque aqui todo mundo trabalha em plano de governo, em vez de ser plano de Brasil. Tempo, candidato. Quando o senador Rogério Marinho esteve aqui, o senador Rogério Marinho falou uma coisa importantíssima. O presidente Flávio Bolsonaro, ele vem para cuidar do Brasil, não é um plano de poder. Não vai para a reeleição como está o atual governo, jogando 300 bilhões de reais dos brasileiros na lata do lixo para conseguir uma reeleição. Quero dizer que o combate ao crime organizado, o olhar diferenciado na logística e também, outro ponto que eu acho fundamental, nosso país é o celeiro do mundo na alimentação, mas a gente não tem nem onde armazenar, por exemplo. Isso faz parte dessas parcerias previstas. Tem muita coisa boa por aí, mas eu queria também cometer uma indiscrição. Tempo, candidato. Desde a jornada começada, hoje é o primeiro dia que o TREC coloca Flávio Bolsonaro em primeiro lugar. Obrigado. Muito obrigado ao deputado federal Alfredo Gaspar, candidato à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro. Assim, muito obrigado, presidente Severino, pode retornar ao seu lugar. Passemos agora ao terceiro bloco de pergunta. Vamos para o sorteio do tema e vamos convidar um representante da entidade para a formulação da pergunta. Reforma tributária é o tema. Convido o presidente Edgar de Castro para formular a pergunta, lembrando tanto ao presidente quanto os representantes do candidato e o candidato à vice-presidência, que são 10 minutos para a resposta. Formulação e resposta. Com a palavra, o presidente Edgar de Castro. Já tivemos um preâmbulo sobre a reforma, mas eu vou ser um pouquinho mais direto. A regulamentação da reforma será um dos principais desafios do próximo governo. Como que o seu governo pretende garantir que essa transformação resulte em simplificação, segurança jurídica e competitividade sem aumento da carga tributária para o comércio e serviços? Vou pedir desculpa que eu cometi uma grande indelicadeza, que o combinado era o tempo ser dividido e eu tomei o tempo todo do senador Marinho, ele vai ficar com esse tempo integral agora. Pelo contrário, eu disse, quando falou de segurança, se você me chamar, eu dou um bico na canela aqui, que você é o especialista na área. Mas olha, gente, primeiro aqui para dizer que para nós foi, aproveitar aqui 30 segundos, muito importante
né, o fato do Alfredo se somar à nossa chapa. Tem dois temas que são primordiais hoje no Brasil. Um é segurança pública, ele já demonstrou aqui a sua competência, a sua proficiência, alguém que durante 12 anos presidiu o GAECO, que é o combate ao crime organizado em Alagoas, foi secretário de Segurança Pública, mas, sobretudo, a corrupção. A corrupção é um mal que mata de todas as formas a população mais frágil e quem quer empreender no país. Então, a coragem do Alfredo lá na CPMI do INSS, desnudando as entranhas da corrupção neste governo, que não aprendeu nada e não esqueceu nada. São 14 anos, repito, com os mesmos métodos, com os mesmos personagens, e nós já sabemos o final desse filme ruim, né, que o PT, infelizmente, lega ao país. Muitas oportunidades perdidas. Mas a reforma tributária. Mais uma vez, o Brasil perdeu uma extraordinária oportunidade. Eu tive a condição, a vida me proporcionou a condição de ser relator da reforma trabalhista, depois conduzi a reforma previdenciária, né? Fizemos o marco do saneamento, a lei da liberdade econômica, uma série de marcos regulatórios que modernizaram a legislação brasileira. Então, a vida me proporcionou uma oportunidade de ser um reformista, né? De tentar colocar o Brasil em consonância com o que interessa no mundo inteiro, né? Não ficarmos olhando para o passado, olhando pelo retrovisor, sem olhar para frente, para criar as condições para que nós produzíssemos no país. Esse governo nunca quis a reforma tributária, entregou ao Legislativo. E aí, nós, ao invés de termos uma reforma e, aproveitando a oportunidade, combater-se a cumulatividade, a guerra fiscal, a simplificação necessária dos impostos, que todos nós acreditamos que sim, é necessário, nós geramos mais de 500 bilhões de reais de subsídios que estão cravados na proposta. E por isso, além dos fundos setoriais que foram criados, todos fora do parâmetro fiscal, que juntos o combate à desigualdade regional e o combate à guerra fiscal são quase 1 trilhão de reais ao longo dos próximos 10 anos. Então, nós estamos falando de 1,5 trilhões que, infelizmente, oneram o imposto final, porque todos nós acreditamos que é necessário, sim, o IVA, porque ele se relaciona, ele conversa com os principais sistemas tributários do mundo, e o Brasil realmente é um pântano nesse aspecto. Mas 28% de IVA, 28% é inexequível, e isso vai para cima do setor mais dinâmico da economia, que é o comércio e o serviço que vocês representam aqui. Vai para cima do profissional liberal, vai para cima de quem deveria se formalizar, mas cada vez mais vai fugir dessa formalização. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de uma atividade mais tradicional, mas imagine um cabeleireiro, imagine alguém que cuida tem uma barraquinha na praia, ou que faz um remendo num pneu de um caminhão. Se ele fosse microempresário, se ele tivesse atividade normal, ele pagaria 5 ou 6 vezes menos imposto do que vai pagar. Por quê? Porque alguns setores se organizaram em detrimento do resto da sociedade brasileira, da economia dos demais. E aí você tem setores que têm uma situação muito boa e uma boa parte da população que vai ter uma situação muito ruim. 2 sistemas que vão conviver durante 10 anos, vai ser o paraíso para advogados tributaristas, que vão enriquecer cada vez mais. Nós temos hoje uma Receita Federal que tem um poder normativo, e é evidente que isso faz mal à sociedade. Nós estamos falando de 240 mil instruções normativas ou portarias que remanescem. O fiscal, quando precisa cumprir a sua meta para conseguir o seu prêmio, saca qualquer uma dessas 240 mil instruções normativas que nós não temos a obrigação de conhecer, porque é humanamente impossível. E ele consegue o seu intento e deixa para trás um cemitério, literalmente um cemitério, de questões judiciais e tributárias que, ao fim e ao cabo, se transformam em precatórios. E esses precatórios oneram a discricionalidade do orçamento público, que, por sua vez, cria um ciclo vicioso que impacta o conjunto da sociedade. Nós vivemos hoje com um imposto absolutamente abusivo, porque o governo não faz o seu dever de casa. Então, o que é que nós vamos fazer no primeiro dia de governo? Nós vamos nos debruçar sobre a reforma, não é para paralisar a reforma, nem acabar a reforma é necessário, mas para corrigir as suas distorções. Nós vamos passar 6 meses debruçados sobre esse processo para apresentarmos as correções necessárias
para termos uma reforma tributária que, de fato, seja justa para com o país e permita que quem empreende, quem trabalha, possa continuar edificando a nação. Nós não podemos conviver com um governo ou com uma visão de governo que acredita que a dívida pública e o crescimento dela são condições sine qua non do crescimento do país. É evidente que isso não dá certo. No final de 2022, o relatório Focus, não é a nossa suposição, definia que em final de 25 nós teríamos 7,25 percentuais de taxa Selic no Brasil. Terminamos 25 com 15, estamos com 14 agora. Mas é muito fácil nós imaginarmos o que aconteceu, aliás, constatarmos o que aconteceu. Um governo que é irresponsável do ponto de vista fiscal, em função de projetos populistas que criam uma falsa sensação de minimamente uma estabilidade na economia, mas que legam à sociedade brasileira uma herança maldita. 14 pontos percentuais de taxa Selic significa que a liquidez que sobra no mercado é disputada na tapa entre o público e o privado. Ora, emprestar o público com a garantia e receber 14%, com 5% de inflação, ou arriscar emprestar ao privado, que pode ser que não pague em função da sua falta de competitividade pela alta condição do juro que lhe é ofertado. É evidente que para o privado vai ser 30%, 40%. Então, nós estamos criando as condições da falta de sustentabilidade do crescimento do país pela irresponsabilidade fiscal. E é a primeira coisa que nós vamos fazer um orçamento em que as despesas caibam dentro das receitas. Olha que coisa absolutamente óbvia, mas é o que não aconteceu nos últimos 4 anos. Em 2022, na transição, o governo nos legou um orçamento com quase 200 bilhões de reais a mais de despesas sem a receita que pudesse suportar essa situação. O que é que aconteceu ao longo desses 3 anos e meio? 30 novos impostos, todo tipo de malabarismo para retirar as despesas dos próprios parâmetros fiscais que foram votados no início do governo, que é o tal do arcabouço fiscal. E pasmem, senhores, quase 3,4 trilhões de reais de dívida nova que vai ser colocada no lombo da sociedade brasileira como herança maldita para o futuro. Se a gente fizer uma conta de padaria e imaginar que a nossa dívida já está em 9,5 trilhões, vai chegar folgadamente a 10 trilhões no final desse governo, uma conta de padaria, imaginem comigo, os senhores, nós temos 7 pontos percentuais acima do que foi precificado pelo mercado em 2022. 7 pontos percentuais nessa dívida de 10 trilhões são, façam um cálculo comigo aí, em torno de 75 bilhões de reais, 1%. Conta de padaria. Multiplique isso por 7, dá mais de 500 bilhões de reais que o Brasil está pagando por ano a mais no seu orçamento. 500 bilhões vezes 4, que é o governo do PT, que espero que acabe de uma vez por toda, se Deus quiser, são 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais, sabe quanto é a nossa necessidade? Meu caro Guti, que está me assistindo, meu amigo deputado, e Domingos, deputado também, que é candidato ao Senado de Minas Gerais. A nossa necessidade para resolver de uma vez por toda a questão do saneamento básico do Brasil, de resolver o esgotamento sanitário e água tratada para o conjunto dos brasileiros é 800 bilhões. Nós estamos pagando 2 trilhões de dívida pela irresponsabilidade do governo. Nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de moradia, multiplique por 6 milhões. Nós estamos jogando dinheiro pelo ralo em função de uma proposta e de um projeto de perpetuação de um grupo no poder, mesmo que isso custe o bem-estar dos brasileiros. O que é que nós vamos fazer quando chegarmos ao governo? O óbvio, responsabilidade fiscal, diminuição de carga tributária, tesouraço para retirar todas essas sinecuras que existem no governo. Alfredo falou aqui, 39 ministérios, falta um para a gente fazer aquela máxima de 40 com, sei lá, os fulanos com seus 40 ladrões. Nem me lembro direito daquele negócio, faltou um. Nós tínhamos 23 ou 25 ministérios. É evidente que alguma coisa está errada. Todo dia você vê o PT dizendo, olha, o problema são as emendas. Sim, são as emendas, 34 bilhões de emendas. Mas ninguém está falando dos super salários do judiciário, são 24 bilhões acima da Constituição. Ninguém está falando que o Executivo tem quase 100 bilhões de reais de gastos discricionários, absolutamente perdulários. Então, para você resolver a questão tributária e o orçamento, não é um único poder, não é criar um nós contra ele, não é eleger um inimigo.
é um presidente que tem a legitimidade, a coragem e a condição de sentar junto com os poderes e dizer: o problema é nosso. O problema do Legislativo é do Judiciário, o problema é também do Parlamento brasileiro. E nós temos que fazer, em conjunto, a nossa contribuição para que isso seja resolvido. E a sociedade, que ao fim e ao cabo é quem ganha ou perde com essa situação, precisa entender que há vontade do governo de fazer diferença. O governo não está fazendo só discurso, o governo está tendo prática e materializando. E para concluir, por isso que eu estou dizendo aqui o tempo todo, gente, quem pode fazer não é o discurso da retórica, de quem não tem nenhum compromisso com coisa nenhuma. É quem vai ganhar a eleição e vai ter maioria parlamentar para fazer as coisas acontecerem e mudar esse Brasil. E essa pessoa, gente, não tenham dúvida, é Flávio Bolsonaro. Muito obrigado, senador Marinho. Muito obrigado ao presidente Edgar. Pode retornar ao seu lugar. Eu queria perguntar à técnica se está tudo ok para a exibição. Não? Então sim. Vamos passar para a quarta pergunta. Vamos passar para a quarta pergunta. Vamos à quarta pergunta agora. O tema é segurança jurídica e equilíbrio institucional. Convido o representante Cássio Tucunduva. Lembrando sempre do tempo de 10 minutos que temos para a formulação e a resposta do candidato a vice-presidente e do coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. Prazer tê-los aqui. Segurança jurídica, equilíbrio institucional. O ambiente de negócios depende de segurança jurídica, previsibilidade e respeito às competências de cada poder da República. A pergunta é como no governo, então, que aqui se apresenta agora como candidato, como neste governo irá se pretender fortalecer a harmonia entre executivo, legislativo e judiciário, garantindo uma estabilidade institucional e confiança para quem investe, empreende e gera empregos. E eu estendo um pouquinho a minha pergunta no seguinte: também nós, empresários, somos desestimulados por essa falta dessa confiança institucional nas várias justiças em que somos impostos aí. Há um regrário, e esse regrário, de repente, é julgado de outra forma, o que leva muitos até a desistir, por vezes, do empreendedorismo. Obrigado. Eu vou pedir, estou sem relógio aqui, quando chegar na metade do tempo, me avisa que eu quero... Eu estou vendo agora. É que eu achei a foto do presidente Flávio tão bonita que não vi a hora. Olha, são dois temas da atualidade. São temas que impactam diretamente o que está acontecendo no país. De segurança jurídica, esse ordenamento nada mais é do que um balaio de gato. O empreendedor, o empresário, o investidor, ele quer que a regra do começo seja a regra do caminho e seja a regra do fim. Está num plano de governo. Nós vamos estabelecer critérios para essa estabilidade. Não dá para ficar como está. Isso é um desserviço ao investimento. As pessoas deixam de investir num país e hoje estão fugindo das empresas. Aqui no Paraguai, por exemplo, as empresas estão correndo numa estrada única. O Brasil está perdendo investimento. E a ausência de segurança jurídica, dessas regras instáveis, por conta muito da ausência do equilíbrio entre os poderes, tem retirado do Brasil grandes oportunidades. Mas gostaria de me dedicar também ao equilíbrio institucional. Quando, lá em 88, colocaram a harmonia
a independência entre os poderes, era a coisa mais linda do mundo. Isso acabou. Hoje o Brasil tem um poder sobreposto aos demais. É o poder judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. E é importante dizer que o próximo governo ele vai indicar 4 membros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o que o Legislativo faz é desmanchado no outro dia de forma monocrática pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, nós fomos eleitos para legislar. Bem ou mal, fomos eleitos pelo povo. O Poder Judiciário não pode monocraticamente meter a caneta e desmanchar um processo legislativo, muitas vezes de anos, e maturado por discussões com a própria sociedade. Então, hoje nós estamos vendo esse desequilíbrio entre os poderes. E faltam homens e mulheres com altivez e independentes na República para buscar colocar cada um na sua caixinha e esse Brasil andar em uma única direção. E falta muito isso, porque nós temos um presidente da República condenado em 3 instâncias que deve a cadeira, não é o povo brasileiro, não. É a bondade dos ministros do Supremo Tribunal Federal que pegaram um corrupto condenado e colocaram na presidência da República. Um corrupto que tem liberdade para fazer o que quiser e não acontece absolutamente nada. É culpa de um Congresso Nacional, muitas vezes corrompido por emendas, que tem receio do Supremo Tribunal Federal de, no dia seguinte, receber um mandado de prisão ou uma busca e apreensão. O Brasil precisa resetar, mostrando que nós vamos respeitar esse equilíbrio institucional. Se o atual governo ganhar a eleição, e Deus está cuidando e o povo brasileiro para que isso não aconteça, o Supremo Tribunal Federal terá 100% de indicação do PT. Nós nunca mais teremos equilíbrio institucional. Presidente que saiu sem ter uma condenação por roubo, recebeu vários mandados de busca e apreensão. Um deles foi por conta do cartão de vacina. Olha, estamos numa república que o Supremo Tribunal Federal manda fazer uma busca e apreensão por um cartão de vacina. Recebeu uma busca e apreensão para buscar uma arma que estava sob posse da Polícia Federal e o ministro sabia disso. Enquanto no Dia dos Pais os filhos não podem ver o ex-presidente, milhares de criminosos tiveram direito a sair dos presídios para visitar os seus pais. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que a esposa fez um contrato de 129 milhões de reais. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que fez uma reunião entre o chefe do Executivo com o presidente do Congresso para fazerem as pazes e tomarem um cafezinho. Isso não existe no mundo civilizado e democrático. Nós teremos respeito e equilíbrio institucional, mas nós não iremos curvar a coluna do povo brasileiro a quem quer que seja. O nosso limite, o nosso limiar se chamará a Constituição da República. Não vai ser a República do toma lá da cá ou do por favor, nós precisamos, não. O povo brasileiro vai ter um representante no Executivo altivo e que irá dialogar com a Constituição da República à frente. O equilíbrio institucional voltará à República, custe o que custar. Isso será feito em nome de mais de 200 milhões de brasileiros. E nós teremos, com equilíbrio constitucional,
nós teremos um país melhor. Chega da bagunça generalizada que está com essa sobreposição de poderes. Chega do totalitarismo. Nós queremos respeito à Constituição. E teremos a reboque disso a segurança jurídica. As regras, elas foram feitas ou para serem desmanchadas porque estão erradas, mas se desmanchadas, imediatamente refeitas para durarem ou mantidas também para durarem. Ninguém aguenta mais esse emaranhado normativo e legislativo que deixa uma insegurança para investir no país. O presidente Flávio tem dito, o tesouraço não vai ser só no tamanho do Estado enquanto gasto, vai ser também em regras normativas que bagunçam o país. São milhares de regras que servem a muita gente, mas não servem ao país e ao investimento. E isso irá acabar. Obrigado. Com a palavra, o senador Marinho. Senador Marinho dispõe de 1 minuto para o Deus término. é grande. Eu vou apenas aqui respaldar o que foi dito pelo Alfredo, que com muita contundência e pertinência coloca também a nossa indignação com o que está acontecendo no Brasil hoje. É evidente que quando olhamos a Constituição e a forma como aqueles que deveriam cuidar dela praticam o que eu considero jurisprudência de exceção, né? Ou seja, a lei serve à conveniência do momento, não ao preceito jurídico originário, não às jurisprudências anteriores. Então, nós estamos no Brasil do desequilíbrio e da hipertrofia, ou seja, da invasão de competência de poderes sobre outros poderes. Ele falou especificamente do judiciário, mas isso serve também para todos os poderes. Nós precisamos voltar a termos normalidade democrática. Isso só vai acontecer com a legitimidade da eleição do próximo presidente e com a curva de aprendizado que tivemos nos últimos 4 anos, quando estivemos no poder. E nós não tínhamos naquela oportunidade, vou repetir, maioria parlamentar, como nós vamos ter agora em 2027. Então, o que é necessário ser feito, vai ser feito dentro da lei, da Constituição e respeitando, sobretudo, o povo brasileiro, que precisa ter a sua representatividade, a sua legitimidade, repito, respeitada institucionalmente. Basta das exceções, basta de inquéritos intermináveis, basta de autoritarismo, de proteção a corporativismo que, na verdade, deixa uma população constrangida. A população brasileira era constrangida pelas exceções que são colocadas quase que dioturnamente. Ministros que deveriam prezar a Constituição utilizam as exceções e o poder que têm para se servir da Constituição em função, infelizmente, muitas vezes, de questões pessoais que nada tem a ver com o que interessa ao nosso país. Então, o presidente Flávio Bolsonaro, com a maioria parlamentar, com a legitimidade do mandato, vai respeitar a Constituição brasileira e vai fazer com que a Constituição, pelo bem dos brasileiros, seja exercida na sua plenitude. Muito obrigado ao senador Rogério Marinho por suas palavras. Bem, nós recebemos um vídeo do candidato senador Flávio Bolsonaro, mas infelizmente, devido à nossa internet aqui no local, não conseguimos baixar o vídeo por ser muito pesado, tá certo? Então, eu agradeço ao Tucunduva e gostaria de convidar o candidato à vice-presidência, o Gaspar, o melhor, Alfredo Gaspar, e também o senador Marinho, para fazer as considerações finais. 5 minutos para as considerações finais. Por favor, fiquem à vontade. Tem 5 minutos, deputado. Não serei mais breve, me empolguei muito. Quero dizer às senhoras e os senhores que nós estamos nessa jornada com a liderança do presidente Flávio Bolsonaro de boa fé por um Brasil melhor, de boa fé para dar a virada de chave
e permitir que esta nação tenha um futuro. Nós estamos enfrentando muitas adversidades, mas são adversidades que os senhores já conhecem no dia a dia. Os senhores superam muitos obstáculos para poderem continuar acreditando no Brasil. Nós estamos dando a nossa cota de contribuição. O recado que o presidente Flávio Bolsonaro quer passar para a nação é que o Brasil vai ser o melhor local do mundo para investimento. Vai ser um local com segurança jurídica e estabilidade. Vai ser um local em que a Constituição vai ser respeitada, em que quem produz, quem gera emprego, quem trabalha, quem dá oportunidades terá vez. O governo não vai ser inimigo dos senhores. O governo vai ser uma porta aberta para o desenvolvimento. O Brasil Estado precisa aprender com o Brasil empresário. E nós seremos alunos atentos para, de mãos dadas, transformarmos esta nação de volta ao caminho do desenvolvimento. O brasileiro está cansado, o brasileiro quer ter esperança, o brasileiro quer ter oportunidades. O empreendedor e o empresário quer investir aqui pagando o justo. Não é fácil lutar contra um Estado pesado, um Estado que não ajuda, um Estado que não se desenvolve. Nós iremos enfrentar problemas gravíssimos. Temos uma recessão contratada para 2027. Com o atual governo, esse contrato será executado. Nós vamos impedir isso. Se nós olharmos hoje, Lula regulamentou as apostas esportivas. Isso tirou mais de 60 bilhões de reais do mercado. As pessoas estão deixando de comer, comprar remédio, comprar vestuário, ir ao restaurante, de poder ter uma vida um pouco mais digna, porque o governo do PT abriu a porta para a jogatina. Tem muita coisa errada na nação. Eles estão lutando para liberar as drogas. Eles lutam para a destruição da família. Nós estamos aqui para resistir. E vamos resistir ao lado de homens e mulheres que acreditam no Brasil. E os senhores fazem parte dessa resistência. Os senhores orgulham a nação, gerando empregos, pagando impostos e acreditando no Brasil. Nós queremos fazer parte dessa jornada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado. Ainda dispomos de 2 minutos e 13 segundos. Por favor, senador Rogério Marinho. Eu pedi para ele encerrar aqui, ele é muito magnânimo aqui. Bom, gente, 2 minutos aqui para dizer a vocês o seguinte. Acreditem, é possível mudar. A gente não pode desistir do nosso país. Quando fizemos a reforma trabalhista em 2017, muitos de vocês aqui estavam conosco, nos ajudando no convencimento, na argumentação, no debate, de que precisávamos tirar o país de uma legislação que tinha mais de 70 anos e que, infelizmente, puxava para trás quem quer empreender, quem quer edificar nesse país. E me lembro que uma coisa muito simples foi chantada naquela oportunidade, que era a questão da sucumbência recíproca, Alfredo, que permitia que houvesse um senso de responsabilidade com quem quisesse arguir judicialmente alguma demanda. O judiciário relativizou esse dispositivo. Nós diminuímos abruptamente, após a sua implementação, 60% a 50% das ações judiciais. Após a relativização feita pelo judiciário, não pelo legislativo que representa o povo brasileiro, isso estourou novamente. Nós somos de novo o Brasil, o país campeão do mundo em reclamações judiciais. Isso serve a quem? Quem ganha com isso? Essa indústria da burocracia, essa forma como o Estado se comporta para criar dificuldades e vender facilidades. A quem serve um Estado hipertrofiado? Um Estado que procura sinecuras e cria situações para resolver a vida de apaniguados dos amigos do rei. Mesmo que isso gere prejuízo, transtorno e um fardo muito pesado para ser levado pela sociedade. Então vejam, nós passamos 4 anos lá.
Nós digitalizamos o governo brasileiro. Tínhamos 40% dos serviços, foi para 75% e vamos chegar a 100% agora. Nós fizemos um revogaço em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, e mais de 5.000 normas foram expurgadas, que atrapalham a vida de quem empreende no Brasil. Nós diminuímos impostos de mais de 4.000 produtos, o IPI. Todos os meses o presidente Bolsonaro nos procurava dizer qual é o imposto que eu vou tirar dessa feita. Então, o que foi feito naquele período, mesmo com todas as dificuldades, vai ser retomado agora a partir de 1º de janeiro, porque nós temos uma curva de aprendizado. Sabemos aonde erramos, sabemos aonde acertamos, o que precisa ser potencializado para transformar o Brasil naquilo que todos nós sabemos que podemos ser. Um país próspero e um país que seja parceiro de quem empreende e quem trabalha, e não adversário e não hostil a quem carrega o país nas costas, que são, sem dúvida nenhuma, os produtores, os comerciantes, aqueles que geram emprego e renda por todo o Brasil. Muito obrigado a vocês.